Antes de nós começarmos a falar sobre relações de trabalho no desporto, convido a que assistam um trecho de um filme aqui muito legal. O Mágico. Essa capacidade que tem o futebol de levar o homem ao delírio sem aliená-lo na arquibancada é que, a meu ver, explica a perenidade e a universalidade desse esporte nesse império onde o sol nunca se põe. Nesse império chamado futebol, o sol sempre brilhou mais forte no Brasil. Um país que gerou os jogadores de mais estilo e elegância do jogo. Jogo mágico. O Brasil é obcecado com o futebol. E o mundo inteiro é obcecado pelo futebol do Brasil. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, lelê. E olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu, lê, bambu, lalá, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, lelê. E olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu, lê, bambu, lalá. Fui um banquete na casa do Zé Pequeno. A mesa estava no sereno pra todo mundo caber. Tinha de toda a qualidade de talher. Tinha mais homem que mulher, mas só não tinha de comer bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, lelê. E olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu, lê, bambu, lalá, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, lelê. E olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu, lê, bambu, lalá. Conheço um homem que tem 17 filhos, todos eles têm filho. Brasil. O Brasil de hoje tem pouco do racismo que aflige outras sociedades. Na verdade, ela é uma nação com uma variedade de cores como nenhuma outra. Existem muitos brancos pobres. Mas há um ditado que diz: se você é negro e rico, provavelmente seu nome é Pelé. Os primeiros escravos vindos da África chegaram ao Brasil no século XVII. Eles foram trazidos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Hoje, os negros e as pessoas mestiças compõem quase a metade da população. Aos primeiros colonos brancos, uniu-se uma enorme onda de imigrantes vindos da Europa no final do século XIX e começo do século XX, na medida em que as pessoas atravessavam o Atlântico para fazer fortuna no Novo Mundo. Em outubro de 1894, ao retornar ao Brasil de uma escola na Inglaterra, um anglo-brasileiro chamado Charles Miller trouxe com ele 2 bolas de futebol. Esse dia é tido até hoje como o aniversário oficial do futebol no Brasil, e Charles Miller é até hoje reverenciado como o pai do futebol no Brasil. Quando ele chegou aqui no Brasil, ninguém jogava futebol. Então o trabalho que ele teve foi exatamente o de ensinar. O de ensinar as regras do jogo, inclusive as dimensões do campo, enfim, de mostrar como se praticava o futebol. A princípio, Miller teve dificuldade de convencer o São Paulo Athletic Club, do qual era sócio, a jogar o novo jogo. Mas quando o Campeonato Paulista engrenou em 1902, Miller marcou o maior número de gols e o Clube Atlético São Paulo tornou-se o primeiro campeão brasileiro. Somente 4 anos depois é que foi criada uma liga no Rio de Janeiro. À sombra do Cristo Redentor estão algumas das casas mais sofisticadas do Rio de Janeiro, ao redor da famosa lagoa, a Lagoa Rodrigo de Freitas. É às margens da lagoa que nasceram a maioria dos grandes clubes do Rio. Até os dias de hoje, o Flamengo, o Vasco e o Botafogo incluem clube de regatas em seus nomes. Uma característica dos primeiros anos do futebol no Rio e em São Paulo foram as visitas de times europeus, das quais a mais famosa foi a visita do grande Corinthians da Inglaterra em 1910.
Com o tremendo sucesso da visita, um time foi fundado em São Paulo e batizado em homenagem ao Corinthians. Este filme exclusivo de sua visita em 1913, que mostra um jogo contra a seleção carioca, liderado pelo inglês Harry Welfare, é o primeiro filme que existe que mostra o futebol brasileiro. No entanto, nos primeiros anos do século XX, o futebol ainda continuava sendo um passatempo para os brancos ricos. As primeiras fotografias dos jogos de futebol mostram os torcedores, que nós chamamos, que são os assistentes, os que vão às arquibancadas, as mulheres vestidas como se fossem a uma festa, chapéu, os homens também, de gravata. Se usava muito um chapéu de palha aqui no Brasil, que chamavam palheta. E então se vê que os adeptos do futebol iam muito bem vestidos ao campo, não havia a frequência do povo, só mesmo da elite. Mas os tempos estavam mudando. Arthur Frederich, visto aqui no centro da primeira fila, era filho de pai alemão e mãe brasileira de origem africana. Sendo um jogador mestiço, ele é conhecido como o jogador que marcou 1.329 gols. Mais do que qualquer outro na história do futebol. Em 1925, seu clube paulistano foi o primeiro clube brasileiro a fazer uma excursão pela Europa e é visto aqui um jogo contra uma seleção francesa durante aquela excursão. Naquele tempo havia uma separação entre as raças, mas a posição de Friedenreich, como o maior astro do futebol brasileiro, ajudou a convencer o Vasco da Gama no Rio a quebrar suas barreiras contra jogadores negros e em 1923 eles venceram o campeonato do estado do Rio graças a seus jogadores negros. Foi uma atitude revolucionária que causou grande alvoroço. O primeiro clube a colocar negros, a aceitar negros jogando. Isso aí deu um escândalo. Os outros não queriam jogar com ele. Você vê que problema se viveu, um problema racista, lamentavelmente. E ninguém sabia que justamente o tempero dado pelo negro ao nosso futebol é que fez o nosso futebol ser o que é. Como os negros vinham de origem pobre, começaram a ocorrer desavenças sobre um suposto profissionalismo. Essas duas questões dominaram o futebol até 1937, na medida em que ligas inovadoras eram formadas tanto no Rio como em São Paulo. No meio desse caos, em 1930, começou a obsessão do Brasil com a Copa do Mundo. O time que o Brasil mandou para o Uruguai era formado em sua maioria por brancos. O time formado por jogadores do Rio não passou da primeira fase. No entanto, na ocasião da Copa do Mundo de 1938 em Paris, as desavenças já haviam sido resolvidas. O profissionalismo foi aceito, em grande parte graças à ida dos jogadores descendentes de italianos que foram jogar na Itália. E os dois astros do time do Brasil eram negros, o atacante Leônidas da Silva e o zagueiro Domingos da Guia. Contra a Polônia, Leônidas foi a sensação, marcando 3 gols na vitória do Brasil por 6-5. Domingos foi inflexível. Brasil perdeu a semifinal contra a Itália, em grande parte devido à decisão um tanto presunçosa de deixar Leônidas descansar para a final. Apesar disso, o Brasil foi a sensação do torneio. A imprensa francesa, que sempre foi a imprensa mais importante da Europa no tratamento do futebol, a imprensa francesa tratava Domingos e Leônidas como deuses, sobretudo Leônidas. E a correspondência vinha de lá para o Brasil, e o Brasil ficava orgulhoso. Então, o Brasil dizia, finalmente a Europa se curva diante do Brasil. O Brasil começou, como aqui o filme diz, o Brasil começou já a ser reverenciado e conhecido fora em razão do futebol. Então não foi em 58, como todo mundo fala, o Brasil ficou conhecido em 58 quando ganhou a Copa. Tudo bem. Aí ficou mais conhecido, mas já era conhecido como o país do futebol desde 38, quando foi a grande sensação da Copa do Mundo, como nós vimos no filme. E não foi para a final com a França, ia perder mesmo, né, contra a França, não damos sorte. França e México, o Brasil não ganha nem ferrando, é inacreditável, né? É igual o Palmeiras com o Corinthians, o São Paulo com o Corinthians, desculpa. O Palmeiras, de vez em quando, até ganha uma, mas agora o São Paulo não tem jeito. Função social. Agora que ele tem, eu fiquei imaginando Itaquera daqui a 2 anos, né? Nós vamos estar chegando lá daquele jeito, né? Vou junto, que é isso, eu sou povo, pô. Pois bem,
Então, o Brasil já era uma grande potência no futebol. O futebol chegou aqui em 1894, pelos pés ou mãos, não sei, do Charles Miller. Como já tomamos algum tempo, já vou direto no assunto. Se eu perguntar aqui qual a nacionalidade do Charles Miller, tirando aqueles que já me ouviram falar, sabem que ele é o quê? Vão dizer que ele é o quê? Inglês. Não é isso? Não, brasileiro. Nascido em São Paulo, criado em São Paulo. Aí, ó. Ninguém sabe, todo mundo faz. O futebol chegou no Brasil por meio de um inglês chamado Charles Miller. Inglês nada, rapaz. Acho que era lá do teu bairro, da Moca. Porque o pai dele, sim, era inglês, que era engenheiro da São Paulo Railway, que era empresa de ferrovias aqui em São Paulo. Tanto tem um clube, eu vou falar daqui a pouco, que tinha esse nome. Então, o Charles era... E Charles é um nome muito comum. Todo dia eu fui na Bahia fazer uma palestra, o pessoal fez, Charles aqui não tem muito, uns 3 levantaram, em razão de um jogador de futebol que teve lá alguns 20 e poucos anos, né? Charles. Então, eu fui comprar uma acarajé, eu falei, ô Charles, ele, diga, meu rei. Então é um nome comum, não sei porque pensa que é inglês. Baiano, melhor, paulistano. Só que o pai dele falou, eu não quero meu filho estudando no Brasil. Mandou o menino para a Europa. Ele foi estudar na Inglaterra e lá ele teve contato com esse esporte, que era uma febre futebol. Terminado o curso, que para estudar ele foi para a Inglaterra, para ganhar dinheiro veio para cá. Ele veio para o Brasil e trouxe 2 bolas, bombas para encher as bolas, 2 jogos de camisas, né? E começou a falar, vamos jogar bola, vamos jogar futebol, os caras, que é isso? Como é que joga? E brasileiro, né, como qualquer criança, joga bola quer pegar com a mão. Naquela época, a bola vinha e o cara pegava com a mão. Ele falou, não, chama-se futebol, ou seja, bola com os pés. Os caras aí, mas que jeito? Não dá para controlar, tem que ficar na mão assim, né? Bem coisinha, jogando a bola para lá, para cá. Ele falou, não é assim, eu vou explicar para vocês. Puta, como o brasileiro é burro, né? Ele falou, vou ensinar para vocês. A gente vai fazer um campo, e aqui os campos de várzea, porque era nas várzeas dos rios, muito espaço, faziam lá o campo, 100 e pouco por 70, colocavam em cada extremidade do campo lá um retângulo de 7 alguma coisa por 2,39, 38, eu não sei de cabeça. Faziam lá umas riscas que ninguém entendia nada, vamos pular amarelinha. Não é para pular amarelinha, isso daqui é a área. Para que serve? Essa pequena é para proteger o goleiro, essa maior, que se fizer falta, como faz falta? Por exemplo, o jogador que não, o goleiro colocar a mão na bola e foi explicando. E começou a perguntar, quer jogar futebol? Eu não. Quer jogar futebol? Não, o Luiz quis, porque já é fominha. Guilherme, quer jogar? Ele, não, eu sou ruim pra caramba. A Noêmia vai. Aí... Gente, os livros de história contam o seguinte, foi a maior dificuldade para o Charles conseguir mais 21 pessoas para com ele dar 22 e jogar futebol. Olha que coisa maluca. Ele mal sabia, o moleque, com 20 anos, que estava trazendo para o nosso país um esporte que ia deixar todo mundo maluco. Que ia fazer vocês, uma tarde de terça-feira, vir escutar sobre relações de trabalho do desporto, ter no Mackenzie, no graduação Direito Desportivo, ter curso de pós. Esses 2 malucos foram fazer mestrado na Espanha. E pior eu, que em 97 defendi meu doutorado sobre a profissão de jogador de futebol, ainda tomei dura, que eu fiz na PUC, o professor da USP falou, como é que você traz um tema chinfrim desse para a academia? Isso é uma ofensa. Eu falei, tá bom. Vê se ele está aqui hoje. A maluquice que é tudo isso. Bom, chega como esporte amador, começa... então está aí, 1894, como o filme fala, Charles Miller, brasileiro, paulista, melhor paulistano, trouxe o futebol, e as pessoas aos poucos vão começando, né, a se apaixonarem por esse esporte, ou fazendo os times dos bairros, muito descampado, né, dizia no nosso tempo, né, na cidade de São Paulo, os campos, e a coisa começa a desenvolver.
Os clubes, como o São Paulo, que o Perón ficou todo assanhado aqui, não é o São Paulo Futebol Clube, é o São Paulo Atlético. O São Paulo Futebol Clube é de 35. Que o São Paulo foi, para quem é São Paulino, não sei se você sabe, que ele foi, onde era a sede do São Paulo? Era um time da Zona Norte. Ele era do Canindé. Ele tinha um estádio de Madeira, o apelido do estádio é da Ilha da Madeira. Os portugueses achavam que era a Ilha da Madeira e compraram. Alagava tudo, é verdade, não é brincadeira não, isso é sério. Compraram a Ilha da Madeira e o São Paulo comprou um terreno lá longe, num fim de mundo, à época chamado Morumbi, que era bem pior do que Itaquera é hoje, porque não tinha metrô, não tinha ônibus, e desenvolveu o bairro. Mas o São Paulo é de 35, e aqui da Zona Norte. Bom, e até para falar a verdade, ó, eu sou corintiano, mas conheço as histórias dos outros clubes. O São Paulo foi criado como uma forma de afronta ao Getúlio Vargas. Por isso que era tricolor, o nome da cidade, que a ditadura já estava chegando, né? Então, porque o São Paulo é time de elite, que foi a elite quatrocentona aqui da cidade, que cria um clube para afrontar o regime do Getúlio Vargas. Pois bem, o Corinthians também participou disso, que o Corinthians, durante a ditadura do Vargas, principalmente depois de 32, era proibido a bandeira do Estado de São Paulo. E o Corinthians coloca a bandeira no meio do distintivo. Então, é os dois clubes. O Corinthians fez essa malcriação e o São Paulo foi criado para afrontar a ditadura. Por isso que não dá para ter presidentes ditadores no São Paulo. Estou falando de ninguém, só estou... Né? Como quando eu dava essa aula aqui há alguns anos, eu falava, quando fala do Vasco, eu falo, o Vasco sempre flertou com ditadores, né? Não é essa aula, a aula de processo do trabalho, que a Justiça do Trabalho foi criada no estádio de São Januário. O Getúlio enche o estádio para dizer brasileiras e brasileiros, trabalhadores e trabalhadores, agora nós temos uma justiça para o trabalhador. Então é Getúlio Vargas, era o outro que tinha lá o Teto Dia. Mas vamos lá. Antes de seguir aqui, duas coisas que o filme fala. Ninguém achou interessante quando o jornalista tem um pouco de dificuldade, o Luiz, como é que chama? Morreu há pouco tempo aquele gaúcho. Luiz Mendes, obrigado. Luiz Mendes fala, torcedores, que aqueles que assistem, né, que nós chamamos assim, que estão lá na plateia, que o filme, vocês perceberam, ele não é um filme brasileiro. É uma coleção de 5 DVDs sobre o futebol no mundo. Então, é uma produção inglesa. E quando ele fala torcedor, seguramente o interlocutor dele ficou com a testa franzida, né? Ele falou, torcedor? Porque a palavra torcedor só existe no português e português do Brasil, nem em Portugal. Entrevistamos há esses dias, né, um professor de Portugal, o Meirim, e ele falava, em Portugal, quem torce para um time é adepto. Na Espanha, aficionado. Aqui na Argentina, íntia. No Brasil, torcedor. Por quê? Aquelas mulheres lá no Rio de Janeiro e no estado fluminense, os senhores ali com palheta, como foi dito no filme, terno, gravata, e as senhoras e senhoritas vinham com vestidos longos, com chapéu, luvas. E aí, durante os jogos, namorados, noivos, maridos, naquela época não tinha ficante, peguete, não tinha essas coisas aí. Era mais bonitinha, a coisa era meio sem graça. Então, o que acontecia? Quando os homens estavam tomando bordoada, elas ficavam nervosas, né? Sabe mulher que fica nervosa, que grita, ui, ai, aí tiravam as luvas. Calor do Rio de Janeiro, mãos suando, aí ficavam torcendo. E o pessoal, e as torcedoras? Olha, torcem, torcedoras. Bom, se mulher que gosta do time ficar nervosa e torce, é torcedora, logo homem é torcedor. É a origem dessa palavra. Primeiro foram as mulheres que ficavam lá torcendo. Hoje também os homens ficam São Paulo. Continuemos aqui. Perdão. Brincadeira, gente. É só para descontrair. Não vai ficar bravo, não, que meu escritório é na Frei Caneca e moro na Ministro Rocha Azevedo. É nós lá. E, por fim, nesse preâmbulo, teve mais um negócio que eu marquei aqui. Torcedor, Charles Miller e o Frederich, que foi o maior goleador do futebol brasileiro e mundial, 1.329 gols. Não foi o Pelé. Pois é o Pelé, depois o Romário, que fez gol até em jogo de botão e ele anotou.
Jogo de botão, os garotos aí não sabem o que era, um dia titio conta que nós jogamos, né? E passava a tarde, minha mãe vinha chamar a mim, ao padrinho dele aqui, meu irmão, e a gente nem almoçava, rapaz, para poder jogar, fanáticos. Pois bem, então, feito esse preâmbulo, vamos lá. Chegou em 1894, a primeira partida, olha o que eu falei, foi no Campo Paulista de Viação, entre os trabalhadores do Tingués e do São Paulo Railway, que é o Nacional Atlético Clube ali da Barra Funda, que quando era garoto a gente chamava o Nacional da Lapa, que é onde eu pulava carnaval, agora virou o Nacional da Barra Funda. Todo mundo fala, ia lá em frente de São Paulo, CT na Barra Funda. No tempo de garoto ali, eu falo de malandro, de garoto era o Nacional da Lapa. Vamos pular carnaval no Nacional? Porque apesar de ser corintiano, eu pulava as matinês no Palmeiras. Nem sabe o que é isso, né? Hoje nem tem baile de carnaval, vai tudo para Veneza, igual esse sambista. E à noite era o Nacional que deixava de menor entrar. De menor. Esses dias uma aluna no mestrado está dando o seminário dela, e ela falou, olha, era proteção aos adolescentes, aos menores, adolescentes, tarará, e idosos. Quando ela falou, olha, o trabalhador menor, e não sei, não é menor, é de menor. Ela, ai, desculpa, professor. O de menor? Eu falei, não, estou brincando, é mestrado. Ela foi na minha conversa, eu falei, professor é ignorante, né? Mas o de menor, né? O anão, já não tem anão aqui, né? Falei bobagem. Hoje eu estava dando aula no mestrado, eu estava falando, nossa, que absurdo, né? Esse politicamente correto, chamar anão de verticalmente prejudicado. Careca, o pessoal fala capilarmente prejudicado. Me chama de calvo, o que quiser. Se chamar disso, vai ser porrada. Então tá lá, o Nacional. Primeiro clube no Brasil, da escola de vocês aqui, foi o Mackenzie. Eu me lembro muito bem que em 98, o Mackenzie comemorou o ano inteiro o centenário da criação do primeiro time de futebol no nosso país. Os jornais traziam páginas inteiras. Pois bem, como o filme fala, nós tivemos o chamado amadorismo marrom. O que isso quer dizer? Estou comentando com vocês, conversando para a gente chegar até essa maluquice de hoje, de ter debate se árbitro é empregado ou não, o jogador que vai para a Justiça do Trabalho libera. O amadorismo marrom é chamado assim pelo seguinte motivo. O futebol é um esporte amador. Tanto hoje tem uma discussão, né, que parece que a CBF vai premiar os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, se ganharem a medalha de ouro, e está uma gritaria danada, porque Olimpíada ninguém é para ganhar nada, é para representar o país. E é mais ou menos o que ocorria na época com o futebol aqui no Brasil. Os jogadores, era a moral da época, errado receber, ou antiético, melhor assim, receber para jogar futebol. Tinha de jogar de graça. Só que começa a rivalidade entre as equipes nas cidades. Então, o Palmeiras, na Água Branca, ia jogar contra o Corinthians lá na Ponte Grande, que o Corinthians tem um estádio onde hoje tem a Faculdade Santana. Depois que compraram o Parque São Jorge, que de Santana ali fala, você é louco, compraram naquele fim de mundo. Hoje dá para ir a pé, né? Rapidinho, mas era tudo mato e rio. Não, a gente pega um barquinho rema, que lá é maior, é uma fazenda, por isso fazendinha, que era uma fazenda. Então o Corinthians ia jogar com o Palmeiras, ou na época a Palestra Itália, no estádio do Palestra Itália, que era até maior, de madeira. Esse filme tem até imagens do estádio do Palestra Itália, de um Corinthians e Palmeiras lá na Água Branca. Então, quebrar o galho, vai. Não, ainda não. Primeiro foi o seguinte, o pessoal na Água Branca começava a apostar, né? Os italianos apostaram, não, temos que ganhar daquela gente lá da Zona Norte. Porque eles têm italianos lá. O Corinthians, originalmente, era um clube de italianos. O Palmeiras não é descendente do Corinthians. Foram outros italianos que resolveram criar um clube do outro lado. Então, como era uma rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, porque as duas equipes, Corinthians e Palestra Itália, os dois italianos, a rivalidade começa aí. E as pessoas começam a apostar. Então tem o sogro que é palmeirense, o outro que é corintiano, o cunhado nos botecos, nas padarias. E nos clubes, os associados e os torcedores falavam o seguinte, vamos ganhar daquela gente, e nós já vamos juntar um dinheiro e nós damos para os nossos jogadores, para eles ganharem daquele pessoal. E tinha um jogo no domingo, digamos, Palmeiras ganhava,
Os torcedores do Palmeiras, os sócios, davam dinheiro para os atletas. E os atletas saíam lá pelas ruas, pela Turiaçu, Rua Diana, todas aquelas quebradas, pagando contas, comprando móveis, beliche para casa. A turma falava, nossa, como é que você está ganhando tanto dinheiro? Está roubando? Você não faz nada, você trabalha lá de, sei lá, de carpinteiro, marceneiro, pedreiro, e joga bola de fim de semana. Ah, não, ontem nós, todos os jogadores, nós nos unimos, apostamos no bicho e ganhamos. Porque o jogo do bicho era legalizado. O jogo do bicho, se eu não me equivoco, foi nos anos 40 que o Getúlio, ou o Dutra, acho que foi o Dutra, depois o Getúlio que proibiu. Até que as pessoas começaram a perceber uma coincidência. Sempre que um time ganhava uma partida, os jogadores ganhavam no bicho. E por isso o amadorismo marrom, que as pessoas pagavam. Pegava o atleta, cara bom, por exemplo, nós vimos no filme, né, que pobres e negros não podiam jogar futebol. Outro dia que eu digo, fevereiro, agora eu fui fazer essa palestra aqui um pouco diferente na Colômbia, num congresso. Aí eu falei, Deus é um ser, né? Eu ia falar sujeito, um ser interessante. O Brasil, o principal país de futebol do mundo, não permitia que negros, porque tinha poucos anos após a escravidão, terminou em 1888, o futebol vem em 1894, e não é que Deus faz uma coisa bonita, o que ele faz? O melhor jogador do mundo, negro, e do Brasil. Aí o argentino, aí controvérsia só for na tua terra. No resto do planeta não tem essa controvérsia. Aí continuei, né? Cala a boca. Dá para comparar Maradona com Pelé. E olha, eu não sou, eu sou corintiano, sofri com o Pelé na infância. Eu tinha tudo para meter o pau nele. Uma coisa é não gostar, outra coisa é admitir. Pois bem. O Messi nem viveu lá, pô. O cara é tão esperto, foi morar na Espanha. Mas os clubes começam a brigar para que os pobres e, sobretudo, as pessoas negras jogassem futebol, porque perceberam que tinham mais garra para jogar futebol. Vejam, quantos jogadores, se a gente parar aqui para lembrar, quantos jogadores de classe média que nós temos de destaque no Brasil? Maurinho, Kaká. Porque imagine o seguinte, o menino de classe média, quando ele vai jogar futebol, ele tem um quarto só para ele, com televisão, videogame, ar-condicionado, tem empregada que arruma um quarto para ele. Quando ele vai jogar futebol, ele vai para um alojamento, não é? Na casa do caramba, não tem mais iogurte, não tem videogame, dorme com mais 5 caras em beliches, não tem televisão, não tem ar-condicionado e não tem a mãe do lado para quando ele está com dor de barriga. E à noite fala, mãe, estou com dor. Então, para o menino de classe média, isso é um retrocesso. Então, ele não vai. Agora, para o garoto de favela, quando ele vai para o alojamento, está no céu. Então, ele vai com mais garra, com mais vontade. E a gente que trabalha com isso sabe disso. A oportunidade que ele tem, e o futebol é isso, é um grande instrumento de ascensão social. Então, lá atrás, eu vou pegar lá um moleque que mora, sei lá onde, na época não tinha favela, mas mora mal, num cortiço, lá na periferia, longe. O cara joga muito, nós precisamos ter esse garoto no nosso time. Algum dirigente do clube, era dono de empresas, contratava o cara para jogar, para trabalhar, entre aspas. Você entra aqui como torneiro mecânico e você vai jogar futebol. Não precisa fazer nada. Se não der sorte com futebol, você, quem sabe, torneiro mecânico, dá até para ser presidente da República. Aí o moleque ficava mais animado, né? Pois bem, isso é o jogo do bicho, né? O bicho que o jogador recebia era criticável. E hoje, já para adiantar um pouquinho, o bicho tem natureza jurídica salarial. Que eu estudei isso lá há 15 anos e a gente tem no dia a dia, hoje, ações no escritório. Que o jogador tem lá, digamos, um salário de 8 mil e ele vai ganhando bichos por vitórias, etc. e tal, de tal sorte que esse bicho, juridicamente, é salário, artigo 457 da CLT. Tem que colocar no olerite. Não colocam.
Ótimo, que aí tem processos para a gente. Imaginem, como eu não vou dizer quem contou, os jogadores do Corinthians, quando ganharam do Vasco, ganharam R$50 mil naquela partida. Então, calculo, quando ganhou do Santos, vai ter ganhado, vai o mínimo, a mesma coisa, vamos chutar, a mesma coisa, mais 50. Dizem que com a conquista da Libertadores, cada um embolsou 1 milhão. Então, naquele mês, dá 1.100.000 só de bichos. Por mais, tem gente lá que ganha 50, 80 mil. Tem outros que ganham 300, que é o teto. Então, naquele mês, o cara tirou quase 2 milhões. Conclusão. Fundo de garantia sobre 2 milhões, entrar no cálculo de férias. Por quê? Qual a natureza jurídica desse pagamento do bicho? Salário. O que o jogador vai fazer com esse dinheiro? Vai utilizar. Vocês vão dizer, nossa, imagina, 1 milhão você vai para como salário? Porque a gente fica pensando num clube como o Corinthians, que tem dinheiro, que tem patrocinador e pôde pagar isso. Também vou contar aqui, o Vasco, se tivesse ganhado do Corinthians, o grupo iria ganhar 15 mil, o Corinthians cada um ganhou 50. 15 mil, ele é testemunha de um jogador do Vasco que nos contou isso. Eu não estou dizendo o nome. 15 mil para dividir entre todos os jogadores, ia dar uns R$700 para cada um. Meu, os 700 pau tinha nego lá, vamos ganhar hoje, que com 700 pau eu já encho minha geladeira. Como? Deposito na conta do atleta, pode ser cheque. Ninguém, se derem dinheiro, testemunha. Igualzinho. Para a Justiça do Trabalho, gente, o juiz do trabalho, ele não vai fazer distinção, porque o direito do trabalho não faz. Se o atleta é um bancário, um advogado, um pedreiro, um carpinteiro ou um atleta. Os princípios, perdão, são os mesmos. Tá? É a CLT, porque a Lei Pelé, que nós vamos falar daqui a pouco, ela diz, onde houver omissão, aplica-se a CLT. Dinheiro, o que é salário? É a contraprestação do serviço prestado. De uma forma mais simples. Tudo aquilo que sai do patrimônio do empregador e ingressa no patrimônio do empregado em troca do esforço ou trabalho dispendido pelo trabalhador. Ora, se eu já pago por mês para o meu atleta ou para o meu empregado e falo para ele, pode ser uma atividade que tenha comissão ou tenha uma gratificação, melhor dizendo, se a gente conseguir bater a meta, todo mundo vai ganhar uma gratificação. Natureza jurídica do bicho, gratificação. E chama bicho por quê? Porque essa história, em razão dessa história que eu acabei de contar para vocês. Nós vimos lá atrás do Penaforte, é só uma questão histórica, foi o primeiro jogador trocado, foi trocado por uma mobília, aí já começa esse negócio de... Não, se ele for jogar aqui, só se vocês... Olha lá, Penaforte, zagueiro do Flamengo que foi para o América. O América era o grande clube do Rio de Janeiro... Falou, me dá o zagueiro que eu te dou um armário aqui. E pegaram lá o rapaz. É verdade, por isso que zagueiro é chamado de armário, não é isso? Não sei. Isso só saiu da minha cabeça. O filme fala também que os jogadores brasileiros, os que tinham origem italiana, iam para a Itália, e aqui entra o Getúlio, vocês foram meus alunos, acho que eu contei isso aquele dia, entra a história do Getúlio, porque o Getúlio Vargas, o filho, está com a gente de trabalho e está no direito esportivo. O que o Getúlio fez? Quando ele começa a querer, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, primeiro o fascismo, o Mussolini, pão e circo, já tinha dado pão para a italianada toda, e a Itália efervescendo. Um país que tinha o que à época? 40 anos de existência, não lembro direito, que a Itália é um país novo, tem 150 anos, um pouco mais, um pouco menos, não sei agora de cabeça. E quando o povo já tinha a barriga cheia, começa a pensar bobagem. O fascismo faz o quê? O cálcio, que é o futebol. E falaram, tem um país ali, cuja capital é Buenos Aires, que é o Brasil, tem jogadores excelentes. Então traz esses caras para cá. Os navios vinham aqui e levavam os brasileiros. E o Brasil aí ficava, né? 33 foi criada a Liga Carioca de Futebol. Tem carioca aqui? Não deixa ninguém bater. Olha o carioca, futebol. Nós aqui em São Paulo não, criada a Liga Paulista de Futebol, nós é nós. Mais simples.
Bom, aqui entra a história do Getúlio. Quando o Getúlio Vargas olha para a situação e fala, já aqueles caras de São Paulo até clube foram fundar para me ultrajar. E o país começa a perceber que a história já faz tempo, todo mundo só fala da última ditadura dos militares, mas eu tenho, pelo menos eu penso dessa forma, que a ditadura do Getúlio foi bem pior. Por vários motivos. Um deles é que não tinha propaganda que tinha na época do regime militar, ou mais fácil, e o regime militar é mais próximo a nós. Mas essa ditadura dele, o regime militar ainda tinha um verniz jurídico. O Getúlio não. O cara era preso, era morto, sem processo, ficava por isso mesmo. E o povo começa a se encher. Ele faz o mesmo que o Mussolini. Ele olha para a situação e fala, bom, direito do trabalho eu já dei. Justiça do trabalho também. Todo mundo está trabalhando. Acabei com o comunismo. Agora esse povo quer liberdade, já sei o que eu vou fazer. Falar para ele, presidente, tem o futebol. Só que tem um problema sério. O seu colega Mussolini está levando todo mundo daqui. Ele falou, vamos organizar essa bagunça. E ele edita esse decreto-lei. Decreto-lei é o antecessor no regime, até a Constituição de 67, emenda número 1 de 69, nós tínhamos o decreto-lei, hoje são as medidas provisórias, que o Executivo legislava, mandava para o Legislativo, que tinha 30 dias para aprovar ou não. O Getúlio fez esse decreto, criou esse decreto e mandou para o Legislativo, só que ele era fraco da cabeça, porque ele esqueceu que tinha fechado o Congresso. Então virou lei. Ele falou, os caras não querem aprovar, virou lei. Se vocês pegarem, a CLT é um decreto-lei de 43, 5.400 alguma coisa lá, não sei. Não me lembro, não é que não sei, não me lembro. Tudo era decreto-lei, não tinha legislativo. E começa a tratar o futebol como profissão. Criado o Conselho Nacional de Esportes, que era vinculado ao Ministério da Saúde e Educação. Tudo isso daqui para mostrar para vocês, as confederações, que com esse decreto-lei, o Getúlio começa a amarrar uma situação. O Conselho Nacional de Esportes poderia legislar ou criar normas administrativas, e foi criada, dentre elas, uma norma que o atleta só poderia passar de um clube para outro se esse outro pagasse e se o anterior aceitasse. Que é o passe. Passe por isso, vai daqui para lá. Vejam, a Confederação Brasileira de Desportos, ela é 1916, mas em 41 ela é agregada a esse sistema, como vocês falam, federativo, que eles que estão no direito desportivo puro. O Brasil foi tricampeão de futebol 58, 62 e 70 com escudo. Se vocês pegarem uma camisa do Pelé de 70, está escrito CBD, antecessora da CBF. Todos os esportes ficavam congregados nessa confederação. Tinha um departamento para futebol, outro para basquete, outro para vôlei, e o futebol era esporte profissional. Esses demais não. O pugilismo surgiu como esporte profissional, tênis, e mais recente, recente que eu digo 40 anos mais ou menos, um pouco mais talvez, o automobilismo. Os demais eram esportes amadores. Lógico, logo, se o esporte é amador, quem pratica uma atividade amadora, não é empregado. Então o negócio era futebol. Preste atenção nesse artigo 48 do Decreto-Lei 3199. Entidade desportiva, leiam, clube, exerce uma função de caráter patriótico. Olha o fascismo do homem lá. Clube representa a pátria, é uma delegação da nação e não podem ter lucro. Por isso que dirigente de clube de futebol é tudo pobre, o cara faz por amor, pela pátria. Como se chama a sua família? Pátria? Eu, minha mulher, meus filhos, e tem 2 cunhados tontos lá que eu ponho de laranja. Só que isso daqui, eu estou falando de uma forma, nossa, está metendo o pau no Getúlio, mas isso eu concordo com ele. Até hoje. Sou contrário a clube de futebol virar empresa. Ah, mas na Inglaterra, tá bom, se serviu para eles, é problema deles.
Vão falar, os Estados Unidos têm uma Constituição só, desde 1776, a Inglaterra tem desde 1215, 15 ou 25. Sei lá, a Carta Magna é 15 ou 25, enfim, lá do século XIII. Tá, e para eles deu certo ter uma Constituição, para nós não. Para a nossa sociedade, precisamos de mais constituições. Imaginem, vocês, se um clube tem um empresário, compra, o empresário que eu digo é não empresário de futebol, estou falando um dono de uma empresa, um mega milionário, eu quero comprar esse clube, compra. O clube vira limitada, ou SA, enfim. O clube começa a dar prejuízo. Vamos imaginar o Flamengo está numa draga danada. Está ruim, está sem dinheiro, tem mulher na presidência. Brincadeira, brincadeira. Sabe o que o dono do clube faz? Não vou mais brincar, fecha esse negócio, eu vou montar outra coisa. Vou usar o dinheiro fora do Brasil. E a torcida? Patrimônio cultural da nação. O que nós vamos fazer com 40 milhões de flamenguistas? Então tem que tomar cuidado. A gente fica assistindo o programa, no lugar de assistir Mesa Redonda, ou ficar ouvindo o jurista Milton Neves, assista o Direito Desportivo em Debate na TV Justiça, 15h, domingo, 8h30, que é muito melhor. Pelo menos que eu levo lá de convidado, vai falar coisa para vocês que ficam ouvindo essas bobagens. Não, o clube tem que virar empresa. Não raciocina. Luiz sabe disso. Eu debati uma vez com um deputado, naquela TV Altview, não vou dizer o nome dele, porque esse cara grava um negócio aqui, é melhor ficar quieto. E ele contra a Copa no Brasil. E ele falou, os clubes têm de virar empresa. Eu falei, se falir? Ele falou, e daí? Se empresa fale, por que clube não pode falir? Eu falei, o que o senhor faria, deputado, com os 40 milhões, não estou nem falando do Corinthians, para dizer que eu estou falando do Corinthians, estou falando do Flamengo, com uma estimativa de 40 milhões de torcedores do Flamengo. Ele não respondeu. Ele falou, caramba, esse cara mesmo que não raciocina. Houve TV, alguém fala, na Inglaterra é bom, eu não sei, eu não vi na Inglaterra. É. Aí é que está. Porque quiseram fazer isso. E outra coisa, todo mundo fala, empresa não quebra? Eu vou perguntar para vocês, quantas empresas nós temos no Brasil que tem mais de 100 anos, hein? Empresa brasileira. Eu não sei. Agora, clubes, eu sei. Tem mais de 100 clubes no país centenários. Mais de 100. Então, o clube dura mais. Bom, vejam, futebol chega em 1894, em 41, esse decreto-lei, em 75, essa lei 6251, que tratou mais sobre a estrutura administrativa e fiscal dos esportes, que isso, do futebol principalmente, isso vige até hoje, pelo menos se não é essa lei, os princípios dela, que clube paga menos de INSS, tem aí imunidades ou até isenções fiscais. Em 1976, ou seja, por mais de 80 anos após o futebol chegar no Brasil, a primeira lei que trata do futebol como profissão, a Lei 6354. Vejam, o Brasil foi tricampeão de futebol sem existir uma lei que tratasse da profissão de atleta de futebol. Essa lei ficou conhecida como Lei do Passe, mas o passe já existia lá desde os anos 40. O que essa lei, por que Lei do Passe? Que ela regulamentava o passe e dava um pouquinho mais de liberdade. Para quem não sabe, que eu fico falando como se todos soubessem, né? Fazer um exemplo que eu gosto muito, que o visual marca mais do que o verbal. Digamos que isso aqui é um contrato de trabalho, que fosse um contrato de trabalho. Peron, atleta, ele assina o contrato, ele é meu empregado, eu que sou clube. Só que ele tinha que assinar esse documento também. Este outro documento é o vínculo desportivo. Então, ou atestado liberatório, cada um chamava de um jeito. Ele assinava o contrato de trabalho por 2 anos. Depois de 2 anos, ele não era mais meu empregado.
eu não tinha mais que pagar salário para ele não teria mais que jogar para mim, ele pode ir para a noitada, pode fazer o que ele quiser, não joga mais para mim. Agora o Luiz está querendo contratar o Peron. O Peron fala, lá não vou mais assinar contrato. O Luiz tinha que falar comigo. Dá o atestado liberatório dele para mim. Isso aqui? Ah, tá. Quero 5 milhões. Não, futebol do Peron, não. Eu ia falar, o Peron não vale. Não vale o futebol dele. Ele não tem dinheiro que valha pela pessoa espetacular que ele é. E não estou falando isso. Ele sabe que é de coração, que realmente é verdade. Agora, o futebol dele, eu não investiria. Pois bem. Quer saber de uma coisa? Esse Peron é muito chato. Não gosto dele. Não vou vender. Então me contrata de novo. Eu não. Você é muito ruim. Então deixa eu jogar lá. Não. Putz, estraga a vida do cara e vai fazer direito. E esse exemplo que eu estou dando, evidentemente não é o Peron, mas uma outra pessoa, um aluno meu, aconteceu isso. Ele jogava no Guarani, se encrespou lá com o Beto Zini, que era presidente à época, e segundo ele, Beto Zini falou, você não joga mais futebol, vai fazer qualquer outra porcaria. Ele falou, bom, porcaria, eu vou estudar direito. Né? Estragou a vida do cara, o cara é advogado. Tem prazo, juiz. Estragou a vida do moço. Podia ser jogador de futebol, né? Largou. Bom, essa lei, ele sabe dessa história. O Pelé nunca saiu do Brasil, nunca saiu do Santos. Por que não venderam? Porque ele teve propostas para ir para o Milan, Torino, em 1961, por $600 mil. E ele ficou, eu quero vir para cá, que lá tem muita criancinha, entende? A Xuxa ainda não nasceu, entende? Quero ficar aqui. O presidente do Santos teria dito o seguinte, quem nos contou isso foi Orlando Duarte. Como ele falou na TV, eu posso falar aqui. O presidente do Santos falou, você está maluco? Eu não volto mais para o Brasil. Aliás, eu vou perder minha família, vão pôr fogo na minha casa. Maior patrimônio cultural, maior ídolo que esse país já teve em quase 500 anos de história, vou vender não. Porque esse documento pertencia ao Santos. Aí o Pelé falava, então me paguem o que eles estão pagando. Os caras, não dá, meu amigo. Só dá para pagar isso. Quer, não quer, vai trabalhar. No outro lugar, não que ele não trabalhasse. Mas ele até que conseguiu alguma coisinha. Essa lei, por que ela foi avanço? Que ela cria o seguinte. Pegar de novo o exemplo do Peron. Ele quer jogar no time do Luiz. Eu falo, não, vou vender para o time do Guilherme. Não, o time do Guilherme eu não quero. Acabou, meu amigo, você não tem que querer. Eu vendi o papel para ele, agora você é dele lá. Quer jogar lá? Quer, não quer? Essa lei vem e diz que o atleta de futebol, ele pode se negar a se transferir para outro clube, por empréstimo ou definitivo. E mais, o valor, então o Luiz me paga 1 milhão pelo passe, que é o documento. Ele tinha direito a 15% desse valor. Então o clube do Luiz não receberia 1 milhão, receberia 850 mil. 850? 150 para ele. O Marcelinho Carioca me contou o seguinte, quando ele saiu do Flamengo para ir para o Corinthians, o seu passe foi vendido, chato, né, professor de Direito do Trabalho, falar o trabalhador foi vendido. Ele foi vendido, o seu passe foi vendido por $500 mil para o Corinthians. E ele, isso foi em 92, 93, ele falou, eu ganhei uma fortuna. 93 para 94. Ele falou, ganhei 15%, $75 mil, eu comprei uma casa para os meus pais, tirei-os do subúrbio. Isso já era um avanço, porque vendia, tinha de pagar. Tá? Era uma lei específica para o futebol, regulamentou o passe, criou férias para os atletas. 30 dias. Como a particularidade, elas não podem ser desmembradas, 30 dias de uma vez, e coletivas, para todos os atletas, durante o período de recesso. E mais, para proteger a saúde do atleta, quando ele voltava das férias, tinha 10 dias de preparação, antes de uma partida oficial. Para quem não voltasse das férias um dia, jogasse já no dia seguinte. E até que nós chegamos à Constituição atual, que pela primeira vez tratou do desporto, criando justiça desportiva, que não é nosso papo hoje aqui,
Em 1993, veio a Lei 8672, conhecida como Lei Zico. E eu me debrucei muito sobre essa lei, que eu escrevi minha tese de doutorado na vigência dela, e não da Lei Pelé. É uma lei que tratava do direito de arena. O que é o direito de arena? Direito de arena, domingo, vocês viram, sei lá, o jogo do Corinthians, o jogo de São Paulo, o jogo do Santos, o jogo do Palmeiras? Ou se testemunharam o jogo da Portuguesa, à noite? Que eu vi o jogo do Santos, depois eu falei, agora eu vou ver a Marília Gabriela. Não, vai passar o jogo da Portuguesa. Eu falei, não, deixa para outro dia, que eu já estou tão bem com a vida. Aí, ninguém traz para a Portuguesa, não vai ser possível que eu vou encontrar um aqui. Não vai ser o terceiro. Terceiro. Não, a gente gosta da Portuguesa. A Portuguesa é o segundo time de todo mundo, né? Então, aí eu assisti só do primeiro. Eu falei, do segundo eu não gostei. Bom, estou brincando. Ou até da Portuguesa. O clube recebe um valor, seja Portuguesa, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Santos, lá, times da segunda divisão, Criciúma. Desse valor, direito de arena, uma parte vai para os jogadores. A Lei Pelé falava até o ano passado em 20% para dividir entre os atletas. Lei Zico também. Então, vamos supor, a Portuguesa, para dizer que eu falei mal da Portuguesa, digamos que ela ganhou R$100 mil para permitir a transmissão da partida. Seria R$20 mil para dividir entre os atletas. Se vocês lerem a minha tese de doutorado, que vocês acharam lá, alguém comprou, né? Alguns compraram o livro que estava lá no sebo, eu coloco só para os atletas que jogam. Mudei de ideia, mesmo quem está no banco. Que é uma espécie, entre aspas, de direito de imagem. Hoje a lei mudou, mas já vou adiantar aqui, porque, senão, quase dentro do horário que eu me preparei para falar para vocês, a lei fala 5%. Bom, com base na Lei Zico, como era uma tese, eu tinha que escrever alguma coisa nova. Dentre outras coisas que eu, aspas, inventei ali, que não é que inventei, e nem descobri, já existia, só fui o primeiro a pensar naquilo, ou pelo menos, pensar não digo, talvez tenham pensado, mas foi o primeiro a escrever. Natureza jurídica desse treco. Remuneração. Fiz uma analogia com as gorjetas, que é um terceiro que paga e integra os ganhos do trabalhador. E o TST encampou essa minha ideia. Até quando veio a lei, você foi na minha sala, falou, olha, doutor, olha o que aprontaram aqui. Mudaram a lei o ano passado e corre a boca pequena, que todo mundo... sexta, né, na tua posse no TJD do basquete, você viu que ele é advogado? Eu conheço o senhor. Eu discordo, eu fui direito de arena, né, que é advogado de clube. Eu falei, ele falou, imagina que é igual às gorjetas. Eu falei, olha, meu amigo, mas foi minha tese de doutorado. Ele, eu falei, e o TST acompanhou. Mudaram a lei, mudaram de 20% para 5%, até aí tudo bem. Só que escreveram lá num artigo, não tem natureza jurídica salarial. Só faltaram colocar kkkk para eu ler. Problema? Primeiro que eu não jogo bola. Eu não recebo direito de arena. Se mudar a lei, eu posso ser contra a pena de morte. Amanhã vem uma Constituição nova e fala que é para enforcar. Desde que não seja a mim, pescoço não sendo o meu, eu quero que se dane. Só que caíram do burro, porque não conhecem a justiça do trabalho. Mudaram para 5%, mas 5% tem natureza remuneratória, sim, que continua vindo do terceiro. Adianta a lei dizer que não tem? Tem, sim, porque tem jogador que ganha mais do direito de arena do que do próprio salário. O jogador saiu dos juniores, equipe de base, ganha lá R$1.000. Direito de arena de um Corinthians, de um Flamengo, de um São Paulo, de um Santos, de um Palmeiras. Imagina um jogo do Santos e tem o Neymar. Aí um moleque chegou lá da base do Santos e ganha R$2.000. Ele joga o mês inteiro. Quanto que vai dar direito de arena para ele? Mais do que ele ganha. Como que a gente não vai colocar no olerite do sujeito um ganho que ele usa para satisfazer suas necessidades? Igual a gorjeta. Eu trabalho para restaurantes. O dono do restaurante fala para mim, bom, eu quero proibir a gorjeta. Eu falei, proíba. Aí eu falei, mas se eu proibir, ninguém vai querer trabalhar para mim. Está aí. Bom. E, em 98, um ano após... Um ano não, eu defendi a tese em outubro, a lei veio em março. 97 mais 98. Lei 9.615, a lei
conhecida como Lei Pelé, que trata de todos os esportes. Todos os esportes, não é só para futebol. Vocês já ouviram falar isso, o Léo também, me desculpe, para a maioria aqui não me ouviu. Há alguns anos eu tinha um caso de um jogador de basquete contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Fui fazer audiência lá no Rio. O advogado começou a falar que, na petição, o advogado do Botafogo, que não era empregado, que não sei o quê, que é esporte amador. A juíza concordando, né? Naquele tempo não tinha Facebook para falar mal do juiz, né? Como eu fiz o mês passado 2 vezes. A juíza vira-se para mim, doutor, né, carioca, eu vou ter que indeferir sua inicial, que é inepta. Eu falei, inepta? Eu falei, que é isso, tia? Brincadeira é essa? Já tenho 20 anos, quase mais de formado, eu já tenho 30. Não, o senhor fundamentou aqui na Lei Pelé. Eu falei, mas é, a Lei 9.615, mas é jogador de basquete. Eu falei, mas essa lei é para todos os esportes. Ainda me deu uma dúvida, então por que chama de Lei Pelé? Eu falei, não sei. No primeiro lei não tem nome, tem número. A senhora pode ver que eu coloco aí, Lei 9.615, mas não é a tal de Lei Pelé? Eu falei, sim, excelência, mas essa lei se aplica a todos os esportes. Aí isso eu não sabia. Não dá para criticar? Eu falei, nunca pegou um caso daquele. Não tem. E fica ouvindo na TV, Lei Pelé, Lei Pelé, Lei Pelé, Lei Pelé. Acho que é só para o futebol, mas não é. E esse é um grande erro. Porque fizeram uma lei que serve para o futebol e colocaram os outros esportes também. Então, saibam, qualquer atividade profissional, esportiva, onde um atleta trabalhe de forma pessoal, não eventual, subordinado a um clube, recebendo, é empregado. Querem ver uma barbaridade que colocaram na lei o ano passado? E não é piada, apesar da forma alegre de eu me expressar. Está escrito aqui, artigo 28A, incluído pela Lei 12.395 de 2001. Caracteriza-se como autônomo. Acho que você nem sabe disso. Presta atenção, presidente Peron, que é lá da nossa área. O atleta maior de 16 anos que não mantém relação empregatícia com a entidade de prática desportiva, auferindo rendimentos por conta e por meio de contrato de natureza civil. O que o senhor acha disso? Quer dizer, ele vai cumprir ordens, horário, subordinado, vai receber do tomador de serviços e a lei diz que é civil. Nulo, a 468, nono da CLT, primazia da realidade, renunciabilidade. Quando essa lei veio, não sei se você estava em Campinas, no evento lá do Renato, no Careca, o advogado do Clube Pinheiros, e eu estou na mesa, né? Estou lá quieto, e ele é muito meu amigo, até foi no meu programa há pouco tempo, aí eu complemento. Ele falou que agora o Pinheiros está fazendo isso. Falei para o Luiz, vamos contratar paqueiro. Não está escutando, estou falando isso. Paqueiro é o sujeito que fica na porta lá da Justiça. Picava, eu nunca mais vi. Nosso tempo tinha lá em Ipiranga, né? Justiça do Trabalho, reclamar da firma, ponhar o patrão no pau. E dava cartãozinho. Falei, vamos colocar paqueiro na porta do clube. Que ele falou, nós temos mais de 100 atletas que fizeram esse contrato. É uma grande inovação da lei. Eu falei, ô, fulano, Marcelo, ô, Marcelão, isso é uma puta sacanagem que fizeram na lei. Isso é bom para advogado trabalhista, não faz isso não. Esses dias ele veio dar uma entrevista para mim e ele falou, pô, Zé, depois daquele dia, pensei melhor, você tinha razão, fui estudar um pouquinho. Lógico, não adianta, puseram na lei que é autônomo, como autônomo, cumpre horário, ordens, não sei o quê. E aí diz, só vale para esporte individual. Bom, ela acaba com o PAF, acabou com esse documento. Mas vocês vão falar, ué, mas eu ouvi no programa do Milton Neves ele falar que o passe do Ganso é da DIS. Primeiro, não tem passe. Acabou, ó, chega. Já foi tarde. Acaba o contrato, eu não tenho mais como falar para o Peron, você vai jogar ali. Ele falou, não, meu amigo, tchau e benção, acabou o contrato, você não manda mais em mim. Vou jogar lá no time do Léo. O Léo é representante da Internacional, rapaz, de Milão aqui. Viram? Bobão. Nada, é chique mesmo. O cara é meu amigo, pô. Fez pirrar saúde. Vê se me põe nesse negócio. Pois bem, acabou.
Ué, vocês vão falar, mas pera um pouquinho. Estou aqui 1 hora te ouvindo. Você está me achando com cara de trouxa? Assisti domingo aquele grande autor Flávio Prado, lá na mesa redonda da Gazeta, lá com o Basílio, meu ídolo. Falar que o Ganso vai embora, que a Diz vai pagar o passe. Não, não, desculpa, não é passe. Falar que vai pagar os direitos federativos. Ué, não existe. Direito federativo é você registrar o atleta de basquete e vôlei na federação. Que diz, olha, ele só pode jogar para mim quando estiver aqui inscrito. Ah, não, desculpa, são direitos econômicos. Que são direitos econômicos? Agora, a imprensa, prestem atenção, a imprensa fala, são direitos. Os direitos do atleta, que ninguém sabe como chamar. Pois, se vocês entrarem no meu site, tem lá um artigo que escrevi, acho que 2003, 2004, que eu digo, expressão errada, não existe direitos federativos. Bom, cara, estava falando que não é, mas estão falando isso, eu vejo na TV, já vi que pago, eu vou explicar para vocês. A Lei Pelé, ela cria a cláusula penal, que agora mudou em março para 2 nomenclaturas, a mesma coisa. Mudaram o nome, fizeram igual o Lampedusa naquele romance, o Leopardo, que diz, é importante que as coisas mudem para que tudo permaneça como está, ou como estão. Você muda e deixa tudo como está, que é melhor. Cláusula penal, até março do ano passado, era de até 100 vezes o valor da remuneração anual do atleta. Então, imaginem, como é que era isso? Mas eu vou fazer rapidinho aqui. Quando começa já a trazer prêmio, daqui a pouco apareceu aquele papelzinho sem vergonha que fala, falta 5 minutos. Pois bem, cláusula penal era de 100 vezes a remuneração anual. Porque foi o seguinte, espera aí, vocês não querem ter mais passe. Interpretação histórica, tem razão, tem cabimento. Aquele exemplo que eu dei, ele não pode trabalhar, porque eu não quero que ele trabalhe. Pois bem, a cláusula penal era de 100 vezes a remuneração anual. Até pegava um jogador e ganhasse R$1.000 vezes 100, a vezes 13 mil vezes 100, a multa era de 1.300.000. Hoje isso mudou. Vamos para o atual. Cláusula indenizatória e cláusula compensatória. Estou aqui, artigo 28, não o 28 simples. Né? A atividade de atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo. Eu fico indignado com isso. E quem fez isso é o Álvaro Melo Filho. Nós estivemos no Rio, num evento do TRT, e eu falei antes dele. E é meu amigo lá do Ceará, pessoa que eu tenho o maior carinho, e eu fiquei emocionado quando o conheci. Hoje eu fico feliz de ser meu amigo, porque eu, quando estudava para o meu doutorado, estudava com os livros dele. E ele ficou bravo que eu disse, por que dar esse status de contrato especial de trabalho desportivo? Não existe contrato especial de advogado. Não existe contrato especial de bancário. É tudo contrato de trabalho. Precisa dar nome. E ele falou, não, precisa para mostrar a importância. Eu falei, é que você tem a visão do desportista. Quem tem a visão do trabalhista, não existe trabalho mais importante ou menos importante. Aí ele falou, que ele é do Ceará. É o maior nome de direito esportivo do Brasil, a meu ver. Direito esportivo puro. Que direito do trabalho eu não acho que seja ele. Nem vou dizer quem eu acho. Que a humildade me impede. Brincadeira, gente. Brincadeira. Cláusula indenizatória desportiva, devida exclusivamente à entidade de prática, a qual será vinculado o atleta nas seguintes hipóteses. Transferência para outra, clararirarará, quando rescinde o contrato, que é de até 2.000 vezes o valor médio do salário contratual. Para resumir, acelerando aqui para terminar, se esse atleta ganha R$1.000 por mês, vezes 2.000 dá quanto? 2 milhões. É isso. E agora, o que é a cláusula compensatória? Quando o atleta pede demissão ou ele rescinde o contrato antes. 400 vezes. Então, resumindo toda essa balbúrdia aqui, que vem o pessoal do direito desportivo querer redigir trabalhista, só dá meleca. Atleta vai embora, ele paga 2 milhões, ganhando 1.000, para o clube. Clube despede, paga 400.000. Programa que domingo é o Jordani.
Vocês assistirem meu programa sábado ou domingo, se quiser assistir os 2 dias também, amanhã tem reprise da semana passada, foi o Márcio Granconato. O senhor também, ele que é o Peron, que não vai, que você convida, dá uma dura nele. Doutor Jordani, que é desembargador TRT da 15ª região, ele fala que isso aqui é inconstitucional, tem que ser o mesmo valor. Então vejam o rolo que vem por aí. É que os contratos foram feitos agora, de um ano para cá. Então não é simples. Porque vai lá o amigo do outro, não, do nosso amiguinho lá, e fala, não, vamos fazer diferente aqui. Não sabe como funciona a cabeça de juiz da Justiça do Trabalho. Aliás, não sabe como nós, trabalhistas, sejamos juízes, advogados ou membros do MP, como nós pensamos. E olha que eu sou advogado de empresa, hein? Ninguém é perfeito. Bom, se enrolou, enrolou. E essa história do passe? É a cláusula indenizatória que se comercializa. O Luiz saiu aqui, que o Luiz está fazendo a dissertação de mestrado dele lá na Espanha sobre direitos econômicos. Então, veja, no contrato de trabalho, eu vou de novo usar o Peron como meu exemplo aqui. Ele assina comigo, eu ponho aqui, olha, se você romper o contrato antes do final, você tem que me pagar R$1.000 por mês, você tem que pagar 2 milhões. Multa para ele cumprir o contrato. Pois bem, aí eu falo para ele, você não tem ninguém aqui que fazer o negócio? Eu te dou metade da multa. Veja que absurdo. Se eu quero que ele cumpra e põe uma multa, aqui diz até 2.000 vezes, se eu fico contente com 1.000 vezes, por que eu coloco 2.000 vezes e dou 1.000 para ele? Que é aí que começa a coisa, para não dizer nenhum adjetivo mais pejorativo. Ele arruma um procurador. Esse procurador vai arrumar um clube. Eu falo, pô, 2 milhões? Pô, alguém está ganhando 1.000? Não, o clube lá aceita 500 mil. Aí ele paga 500, como metade da multa é dele, eu dou metade para ele. Então está um negócio. E eu escrevi